lado, é o privilégio dos anos. Não tem mistério nenhum. Antes de tudo, quero agradecer os organizadores deste colóquio que me convidaram, o que é uma honra para mim, e dar-lhes os parabéns por essa organização que funciona perfeitamente, embora esta manhã a gente tenha dificuldade em madrugar. Vou falar de mais uma freira, já que estamos nesse reino de mulheres que era um convento e que tinha pouco de reino, na verdade, pelo menos nos séculos evocados até aqui. Vou falar de Antônia Margarida de Castelo Branco e da sua autobiografia. Bom, é mais uma freira do século XVII, mais uma freira pouco conhecida, mas felizmente João Palma Ferreira editou em 1983 o relato da sua vida que ele chamou autobiografia. Falaremos mais tarde desse problema do título. E, graças a ele, podemos conhecer um manuscrito que já tinha quase 300 anos. E que era um manuscrito importante, porque não sei fazer PowerPoint, mas trouxe o livro que, bom, é bastante gordo. E esse texto, acessível já agora, desde o fim do século XX, é enriquecido pela publicação de um centenar de cartas dirigidas pela autora ao seu primo bispo de Évora, que completam muitas lacunas desse texto, no que diz respeito à biografia da autora. O que vou fazer primeiro é um resumo do seu relato, insistindo nas dificuldades da autora no mundo, porque uma parte da sua vida desenrola-se no mundo, e o convento. Depois analisarei essencialmente a sua vida contemplativa, marcada por muitos conflitos íntimos e impulsos místicos, e, por fim, falarei do que para mim é evidente, a qualidade literária da sua narrativa ignorada ou conhecida por poucos especialistas durante tantos anos, séculos. Antônia Margarida começa no início, ela segue a ordem cronológica no seu relato. Começa por evocar a sua infância na família dos Albuquerque, os donos da Casa dos Bicos. O pai não, mas, aliás, por herança, a Casa dos Bicos vai chegar às mãos do seu filho. Uma família nobre, por conseguinte, muito religiosa, entre um pai severo, já idoso, uma mãe pouco autoritária, um irmão mais novo. Família reduzida, protegida. Na infância, ela diz que gostava de poder zombar com as criadas e que era muito amiga de galhofas. Porém, ainda nova e provavelmente influenciada por esse ambiente familiar, ela afirma que se quer fazer religiosa e até quer fugir da casa para professar num convento. Mas não tem licença de fazer profissão antes de que o seu irmão case e tenha filhos, para assegurar a posteridade da família. Morre o pai em 1668, ela tem 18 anos, nasceu em 52. Embora diga que a sua instrução foi desleixada por causa da sua pouca saúde, nota-se ao longo do seu texto que ela tem uma certa instrução. O que é certo é que lia muito, gostava de ler e lia muito, mas na sua juventude,
da sua juventude, poucos livros espirituais, embebida, diz ela, em vaidades e comédias. É o seu período mundano, breve. Breve porque o seu dote é julgado importante e, por isso, os pretendentes afluem. E ela confessa que tem afeto por um, mas não diz o nome. Afinal, e não se compreende bem porquê, a mãe e os tutores, há um conselho de família, casam com um rapaz de 24 anos, bom, as idades concordam, mais ou menos, Brás Teles de Menezes e Faro. Mas esse último pretendente, que vai ser seu marido, goza de péssima fama. Por isso, bom, os leitores atuais perguntam-se por que é que a casaram com esse homem. Bom, talvez a família pensasse que o casamento podia melhorar-lhe o juízo. Todavia, pouco antes do casamento, uma criada avisa Antônia Margarida: minha senhora, isto é querer andar casar com um homem que não tem mais que sangue. É muito nobre, muito pobre e muito terrível. Bom, e com efeito, Brás Teles, com quem ela vai casar, aos 18 anos, em 1670, revela-se não apenas terrível, mas abominável. E ela deixa entender que não conta tudo o que ele lhe fez sofrer durante os anos de vida comum, que não foram muitos, aliás. Marido violento, infiel, naturalmente, tirânico, mas ciumento. Pai indigno, mau vizinho, Brás deve fugir à justiça real várias vezes. Impede que alimentem os seus gêmeos recém-nascidos, para deixá-los morrer, porque já tem um filho e basta. Bom, no entanto, a mulher afirma, no relato, anos depois, afirma que o ama e o defende. Aceita todos os maus tratos e trata de acalmar as fúrias do marido, sendo tão dócil, passiva e calma quanto possível, até quando a ameaça com um punhal. Bom, em vez de se revoltar, ela se estima culpada e julga que essas desgraças são uma provação de Deus que assim lhe faz expiar as suas faltas e a aproxima a ele, Deus. Quer dizer que, no meio desse sofrimento, a vocação antiga da infância acorda outra vez, penetra novamente a sua mente. E ela começa a vestir com simplicidade, a ler livros espirituais. E é provavelmente naquela altura que ela lê, não se sabe se em francês ou em tradução, provavelmente em francês, lê São Francisco de Sales. E ela diz: foi meu mestre espiritual. Depois de um episódio particularmente violento, ela consegue, a muito custo, com a ajuda do confessor, enviar uma carta à mãe para que a mãe a venha buscar. E deixa o marido, acaba por deixar o marido e refugiar-se em junho de 1675, quer dizer, mais ou menos 5 anos depois do casamento, no convento de Santos, em Lisboa. Porém, ela diz que vive esta separação como um desgarro doloroso, comparável à divisão de alma e corpo. E uma coisa curiosa, esse amor indefetível que ela vai dedicar a seu marido. E leva a suspirar que quem se resolvesse ofendida, ameaçada, etc., quem se resolve, não havia de estar tão amante. É bonita a expressão, não é? Esse primeiro período sugere várias observações. Na sua família, em que a religião tinha um lugar tão importante, a jovem parece ter, afinal, poucos contatos exteriores nesse período que eu chamei de mundano, não tão mundano.
ela fala sobretudo de parentes mais ou menos próximos, que, aliás, vão se revelar, na sua prova, solidários. O seu primo bispo, por exemplo, Dom João de Sousa, envia dinheiro à mãe, que não dispõe da quantia necessária para ir buscá-la. Uma vez em Lisboa, é acolhida primeiro por uma tia e, quando deve fugir ao marido que a seguiu e que a quer raptar, é acolhida por um tio conde. Bom, é de um nível social superior, naturalmente. A família consegue um decreto real para que ela tenha licença de entrar em Santos, de ser admitida em Santos. Os laços com a rede familiar são um belo testemunho dessa solidariedade. Mas a rede nobiliária concede também grande importância à honra e, por isso, não aprova a obstinação da jovem que quer absolutamente professar. Há um problema de honra. O marido é culpado, com certeza, não há dúvida, mas ela é casada, pelo menos na altura da fuga. Refugiar-se em Santos, onde se acolhem viúvas e filhas de cavaleiros de Santiago, gente de boa sociedade, onde ela tem 2 criadas, recebe visitas, isso é perfeitamente admissível. Agora, obstinar-se em professar, não. Isso daria que falar. A própria Antônia Margarida, aliás, refere-se muitas vezes a esse problema da honra e, embora decidida a dedicar a vida a Deus, confessa fazer-lhe grande horror o coco do que dirão. Outra observação, aquelas famílias nobres, que são senhores de terras extensas e que produzem uma certa riqueza, parecem não dispor de muito dinheiro líquido. A mãe de Antônia tem grandes dificuldades em reunir a quantia que corresponde ao dote da sua filha. Quanto a Brás Teles, bom, ele já é pobre na altura do casamento e quer absolutamente conseguir o dote da mulher. O pai dele foi degradado depois da restauração de 1640 e falta-lhe sempre dinheiro, até vende os móveis, está sempre sem dinheiro. E quando, por fim, ele também vai converter-se, depois da mulher, a mulher terá que pedir subsídios, ajuda financeira ao primo bispo, sempre ele, para que também ele se possa fazer freire. Agora, vamos passar à segunda parte da vida de Antônia Margarida, a vida no convento. Santos é para ela uma primeira etapa, mas essa etapa vai demorar. Ela vai ficar lá 4 anos, já que o marido lhe nega a licença para se fazer religiosa. Então, começa um processo de divórcio. E esse processo vai ter uma primeira conclusão, uma sentença de separação concedida por 6 anos, e depois dos quais veremos se o marido emenda o seu comportamento. Mas o processo vai tornar-se definitivo já em 1679, já que Brás Teles, em vez de se emendar, vive publicamente com a amante de quem tem um filho. Assim que, afinal, no 27 de março de 1679, domingo de Ramos, Antônia Margarida sai de Santos do Novo, em companhia apenas da mãe, do filho e do irmão, e vai receber o hábito de noviça no convento franciscano da Madre de Deus, seguindo, afinal, mas depois de uma luta também contra os membros da sua família, seguindo, por fim, a sua vocação. Desta vez, deixa totalmente o mundo e em teoria, o mundo e a família, e entra para a clausura. E vive aquele dia num elevo de alegria. Na cerimônia, diz ela, de dar a paz às freiras, senti notáveis efeitos, parecendo-me que abraçava anjos e que esta casa era céu.
Bom, no decorrer dos anos, a jovem vai descobrir que o convento não é seu e as freiras não são anjos. Durante esses anos de oração e clausura, Sor Clara mantém contatos exteriores, mas fala pouco disso, e o que permite preencher as lacunas do relato são precisamente essas cartas reunidas por Lúcia Lázaro, não, Alice Lázaro. A maior parte do relato de Antônia Margarida é inspirada pela sua evolução espiritual, que não se desenvolva como ela sonhou, com certeza. Não encontra em seguida no mosteiro a paz que procurava. O que ela nos conta, ao longo dos 2/3 do seu relato, e ao longo dos anos, o que ela nos conta é uma sucessão de crises íntimas, mais ou menos dolorosas. Ora se deixa levar por uma piedade ardente, ora se sente incapaz de rezar, de participar dos exercícios espirituais da comunidade. Falta-lhe essencialmente a confiança em si própria. Outra vez, falta-lhe confiança no seu confessor, o que não é melhor. A sua sensibilidade excessiva explica provavelmente os seus constantes problemas de saúde. Ela disse que tinha uma saúde frágil na infância, mas isso não cessa de piorar ao longo da sua vida. No entanto, ela não cessa de fazer esforços imensos para se aproximar a Deus. Em 84, por exemplo, faz por escrito voto de obediência a seu segundo confessor, o que é um grande mérito de sua parte, porque lamentava muito a saída do primeiro. No mesmo ano, deixa todas as suas posses entre as mãos da Madre Abadesa. Mais tarde, escreve uma lista, um rol de 66 resoluções destinadas a regular a sua vida toda. Recebe favores divinos, êxtases, sonhos, visões, que ora a consola, ora a perturbam muito. Sofre profundamente por toda classe de motivos, alguns que nos parecem absolutamente irrisórios. Por exemplo, para Natal de 1684, outra religiosa é designada para vestir a Virgem. Isso lhe inspira um rancor de que só se consegue livrar a muito custo depois de uma visão. Ela vê no alto de uma ladeira muito íngreme uma mão que sustenta uma bola, impedindo a bola de rodar até o precipício, e entende que trata-se da mão divina impedindo que a própria alma caia no pecado. A morte da Madre Abadesa provoca-lhe uma doença muito grave. Os sonhos premonitórios atormentam-na horrivelmente, sobretudo os que lhe mostram Cristo desejoso de a crucificar com ele. Insisto, há poucas visões, mas muitos sonhos. E, bom, o que é o sinal de saúde. Também sofre de não ser compreendida pelas companheiras. As tentações perseguem-na, e só depois é que vê dessas tentações o desígnio divino. Ela diz: Deus permitia que todos me afligissem. As madres com ditos, o padre com enfados que, posto fossem indústria para mover-me e castigar-me, tudo servia de me atormentar. Então, uma vida de tormento. No entanto, as leituras ajudam-na a compreender as crises que a ferem. Já falei da sua admiração, não falei ainda, da sua admiração por Santa Teresa de Ávila. Também fica profundamente comovida pelos poemas de São João da Cruz, quando lê A Subida ao Monte Carmelo e A Noite Escura. Outro livro vai ser para ele fonte de ensino. Insisto várias vezes nesse livro, são os diálogos da conquista do Reino de Deus, de Fray Juan de los Ángeles, que descobre por acaso em 1696. Obras todas de místicos espanhóis
que correspondem a uma orientação espiritual característica da época e particularmente evidente nela. Naquela via mística é onde avança com grande dificuldade, chegando muitas vezes a uma união com Deus que lhe provoca muita turbação, porque, como confessa, ela teme ter sido contaminada pelas heréticas proposições de Molinos. Portanto, conhecia também a guia espiritual de Miguel de Molinos, condenado pela Inquisição, mas que tivera uma influência e que continuava tendo uma influência enorme, já que os conselhos dos confessores parecem-se muito a uma via de quietismo. Bom, ela praticava a oração passiva que a levava a efusões de alma em que se sentia unida a Cristo. Enfim, apesar das dúvidas e hesitações, das ardentes súplicas para que Deus lhe envie um confessor capaz de a compreender, acaba por admitir que as vozes interiores que ouve, que percebe, venham de Deus, pelo menos algumas. Por exemplo, já depois de muitos anos de profissão, ela ouve, e depois de saber que seu filho corre o perigo de ser condenado por ter morto um cunhado, ela ouve uma voz que lhe diz, uma voz interior: toma Joana a ti. Joana é a filha maior de seu filho, a sua neta, por conseguinte, e não hesita. Apesar das dificuldades que imagina, ela vai tomar Joana consigo no convento e vai ser criada por ela e pelas freiras, que a mimam muito, e o que faz novos conflitos, porque ela quer educar a pequena, corrigindo-a, e as outras madres são demasiado indulgentes, enfim. Mais uma ocasião de conflito. Em certa altura, já depois também de muitos anos de profissão, quando lhe parece que o confessor não a quer ouvir, uma palavra soa-lhe no coração: enquanto me tens a mim, não necessitas de confessor. Essa recomendação divina conforta, compreende que não se trata de uma dispensa dos exercícios religiosos da comunidade, em particular da confissão, mas da afirmação que Deus haverá de a absolver das suas faltas, com tal que tenha nele, em Deus, em Cristo em particular, uma confiança absoluta. Repeta esse conselho, essa encomendação, quando se acumulam as misérias da vida e da idade. Enfim, depois de 22 anos em que escreve assim a sua vida, a sua saúde é cada vez pior, a sua vista decai. E, apesar de tudo, então é quando ela alcança a serenidade e a paz, como o manifesta, evidentemente, o último capítulo magnífico do seu livro. Não me sei determinar, diz ela, mas que a fiar sempre mais e mais da providência amorosa de Deus, da qual vejo em mim efeitos prodigiosos nesta mesma falta de arrimo em que me tem, pois, sendo eu naturalmente tão tímida e irresoluta, como mostro em toda essa relação, e com efeito faz esforços para mostrar isso, vejo-me agora tanto ao contrário, que eu mesma me admiro, pois se me infundiu um certo seguro e fortaleza interior tão grande e desapego de tudo da terra, que já me não atemoriza nada mais que o perder a graça do meu Senhor. E tendo-a, não necessito de nada mais. É, pois, um itinerário místico difícil o que narra Antônia Margarida nesta relação fiel e verdadeira, diz ela, que dá dos sucessos da sua vida a criatura mais ingrata ao seu Criador, por obediência a seus padres espirituais, e novamente torna a escrever por um sucesso na era de 1685 anos. Esse título merece atenção.
ela, na verdade, começou a escrever por obediência ao seu primeiro confessor em 23 de novembro de 1681. Mas, quando foi obrigado a partir o seu confessor, quando morreu, ela ficou muito desanimada e quis queimar o que tinha escrito. Mas, por conselho, por ordem da Madre Abadesa e do segundo confessor, ela não queimou tudo, conseguiu licença de borrar o que lhe parecia incorreto e que não podia deixar nos cadernos já escritos. Borrou tanto que o manuscrito se tornou ilegível. E então houve uma repreensão do confessor, uma intervenção de Fray António das Chagas, assim que ela recomeçou a escrever tudo a partir de 1585. E acabou de escrever, por falta de vista em particular, em 30 de dezembro de 1703, coisa extremamente precisa. De todas as maneiras, é uma escrita que demora durante mais de 20 anos, quer dizer que começou lembrando a primeira parte da sua vida, mas há uma altura em que ela escreve no presente. Quer dizer que dá conta de acontecimentos passados, com certeza, desde pouco tempo, quase contemporâneos do tempo da escrita. Quer dizer também que o título dado por João Palma Ferreira à obra, a autobiografia, não é absolutamente satisfatório. Não é propriamente uma autobiografia, é uma confissão geral que ela escreve. Mas, evidentemente, concedendo um papel importante ao que determinou a sua entrada na profissão religiosa. O que é certo é que ela escreve com facilidade. Prova-no as suas cartas, como todas as ocasiões em que ela diz que escreve. Escreve os seus votos, escreve um programa de vida, escreve exercícios espirituais, orações, uma bela oração a Nossa Senhora, no fim de muitos capítulos, orações dirigidas a Cristo. João Palma Ferreira nota que a sua linguagem é eivada de populismos, por vezes de formas já arcaicas no século XVII. Mas será isso um defeito? Talvez. Mas o que me parece mais evidente é que essa linguagem é geralmente espontânea, simples, clara e fácil de ler. E, além disso, que ela soube construir a sua narrativa de uma maneira extremamente, literariamente, muito acertada. De fato, acrescenta João Palma Ferreira que a parte mais interessante é a primeira, quer dizer, uma terça parte do conjunto. Bom, com efeito, essa parte é a que conta a vida conjugal e atormentada da autora. Quer dizer, é a parte mais romanesca. Mas é evidente que o que é mais importante para a autora é a parte mais comprida e mais difícil de ler, menos agradável, com certeza. Mas é nessa parte que ela exprime com agudeza pensamentos e sentimentos, descreve rigorosamente o estado da sua alma, as dúvidas, os escrúpulos, procede, em resumo, a uma introspecção rigorosa e, com certeza, difícil. Aliás, diz, em tudo o que aqui escrevo, sigo a mesma verdade com que falara o padre, confissão. Pois, só por meio desta singeleza espero conseguir o remédio da minha alma. Alude várias vezes ao custo de referir estas coisas, que para o homem natural ainda é maior que padecê-las. Mas, em outro lugar, profere o desejo seguinte: permita a infinita piedade de Deus que seja para adquirir a salvação. E essa preocupação pela salvação explica o cuidado
que põe na escrita. Essa escrita que lhe custa muito, mas apesar da vontade, várias vezes declarada, de queimar tudo. Há o problema do destino dessa confissão. Em princípio, ela é destinada a um único leitor, o confessor. E é o que acontece na primeira parte. No entanto, vemos que até no decorrer da escrita há outros leitores. A Madre Abadesa, o segundo confessor, Frei Antônio das Chagas, enfim. Bom, o que é certo é que ela tem, em particular, um grande talento, acho eu, na escolha das imagens. Andava minha alma, diz ela quando entra em Santos, como um pássaro inquieto que de ramo em ramo busca lugar onde descansar. E desta sorte me havia nos pontos de meditação. Busca a Deus como um caminhante em noite escura que o guia como um farol até o pôr em segurança. E podia multiplicar os exemplos de imagens que seria fácil analisar, em particular seria fácil analisar o ritmo das orações que terminam os capítulos e que são muitas vezes de um lirismo extraordinário. Por exemplo, sou terra inútil em que não frutifica o contínuo orvalho de vossas inspirações. Sou terra deserta que só dá espinhos e vós, Senhor, não ainda deixais de a cultivar. Que vos move amor eterno, etc. Enfim, vou terminar, porque já são horas. No 30 de dezembro de 1703, Soror Clara cessa a sua redação, que se acaba com uma magnífica oração em que agradece ao seu Criador. Fica-lhe ainda 14 anos de vida, até 1717. No artigo que lhe dedicou, Clara Roche resume assim a sua história. A história de Antônia Margarida é a história de uma mulher que passa das mãos de um homem para as mãos de Deus, de um senhor para outro senhor, e que não pode ser feliz em nenhuma dessas condições. Não é certo porque ela, precisamente no último capítulo, confessa algumas vezes: vou para assustar-me de não ver em mim aqueles temores antigos que me faziam humilhar. Porém, logo se me borram estas espécies e me ficam só as dos seguros que me têm dado tantas pessoas de espírito. Quer dizer que, afinal, alcançou serenidade e paz. E talvez lhe valesse o livro de salvação. O que é certo é que a levou a um conhecimento sereno de si mesma e fica o seu livro como um exemplo excepcional, acho eu, de literatura introspectiva. E obrigada por sua atenção.